É, galera, parece que o Thiago Braga voltou. Voltou com mais um vídeo interessante, mais um vídeo polêmico. E por mais que os vídeos aqui no Poltroned não estejam dando tanta visibilidade, não estejam atraindo tanto um grande público, lamento muito por isso. No TikTok o negócio tem bombado cabulosamente. Meus principais vídeos são reagindo ao Thiago Braga e basicamente sou eu me aproveitando dessa polêmica e das falas polêmicas que ele solta na internet. Então, como eu gostei muito do que aconteceu no primeiro vídeo, em que a gente estava comentando sobre o filme do Nolan ou coisa parecida, que deveria ser Odisseia, mas não é Odisseia, dessa vez o Thiago Braga resolveu comentar um pouco sobre Cleópatra. Talvez seja referente a uma obra que saiu na Netflix, dizendo que talvez a Cleópatra seja negra. E aí, quando você mexe com um cara que é historiador, as coisas ficam bem interessantes. Então, meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. É assim que a Netflix vê Cleópatra. Cleopatra was black. É assim que os gregos e romanos antigos viam Cleópatra. Cleopatra was black. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Esse mês estreia Odisseia e a guerra continua na internet. Muita gente acha que vai flopar e muita gente acha que vai arrebentar. Mas esteja onde você estiver nessa treta, uma coisa todos nós concordamos. O epicentro dessa polêmica tem nome: Lupita Nyong'o. Ela não vai ser apenas Helena de Troia no filme, não. Ela vai ser Helena de Troia e a irmã dela, Clitemnestra. Uma mulher negra vai fazer o papel de duas gregas numa sociedade onde a brancura da pele era sinônimo de beleza e status social. Muita gente acha que é só um filme e que o diretor pode fazer o que ele quiser com o filme dele. Já outras pessoas acham que ele está falsificando a história milenar de um povo só para sinalizar a virtude woke. Eu já fiz, inclusive, uma série de vídeos aqui no Brasão de Armas sobre esse assunto, usando história, literatura, cultura e até DNA dos gregos para mostrar que os dois argumentos estão certos e não se excluem. Sim, o filme é de Nolan e ele pode fazer o que ele quiser com ele. E sim, ele está falsificando uma história milenar para sinalizar a virtude para a cultura woke. Cara, eu confesso para vocês que eu não tô nem tão ansioso assim para assistir esse filme, porque eu tenho certeza que os efeitos especiais vão ser maravilhosos. A caracterização dos personagens já sabe vai ser um pouquinho deturbada, então muita coisa vai acontecer. Eu tô mais ansioso mesmo para ver os vídeos que o Thiago Braga vai fazer pós-lançamento desse filme e a guerra, posso dizer muito bem, uma guerra política que vai acontecer nas redes sociais, com todo mundo se xingando, todo mundo se ofendendo. E eu vou basicamente ficar selecionando quem eu vou reagir, quem eu vou comentar nesses vídeos. Mas, cara, isso é muito divertido e muito interessante. Então vai lá, Thiago Braga, continua comentando sobre esse assunto maravilhoso. Ele tem o direito de escalar os atores que ele quiser e narrar a história como ele quiser para o seu filme. O que as pessoas vão ver na tela é a criação artística de um diretor e uma empresa privada. Mas Nolan não criou a história que ele escolheu contar. Ele escolheu colocar no título do filme um nome que ele não criou. Ele escolheu falar sobre personagens e uma história que ele não criou e que já estão fechados e consolidados por milênios e que ele não tem o direito de alterar essa história que ele escolheu contar. Tudo isso eu já expliquei em detalhes nos meus vídeos. Cara, basicamente o Nolan não é burro. Ele tá realmente utilizando o nome da Odisseia. Ele sabe muito bem que esse nome é muito reconhecido e embasado em pessoas renomadas, principalmente de cinema. É igual eu falei, ele tá em busca desse Oscar e ele tá apostando basicamente em todas as peças que ele está colocando, atingindo ou pelo menos dando check nos requisitos para poder adquirir esse Oscar. E cara, ele tá agindo com uma certa maestria tudo isso. A única coisa que talvez possa prejudicar o Oscar do Nolan é basicamente a bilheteria. Caso o público realmente odeie esse filme, aí as coisas não vão caminhar muito bem para o seu lado. Mas como ele tem a capacidade de fazer bons filmes, o cara sabe muito bem fazer isso, eu duvido muito que talvez esse filme seja muito ruim. O único problema é que não vai ser fiel ao que deveria ser, não vai ser embasado na história que deveria ser embasado, e basicamente ele vai fazer a maior bagunça para justamente conseguir atingir os requisitos para conseguir o seu Oscar com essa obra que basicamente ele vai conseguir, cara. Eu acho que não tem
muito do que se reclamar sobre isso. O problema principal para qualquer amante da história grega é ver pessoas usando a história e a cultura grega para validar as escolhas de Nolan. É que os militantes também tentam usar a biologia e a genética para validar a escolha de atores e atrizes negras para interpretarem gregos antigos. Mas falando em genética, um dos argumentos que os militantes usam é que a Grécia Antiga e o mar Egeu, a civilização do Egeu, era um caldeirão de povos e etnias, e que, portanto, é mais do que natural imaginar que gregos e africanos viveriam numa sociedade miscigenada e plural, onde brancos e negros formariam famílias na Grécia, e que, portanto, para os gregos seria supernatural eles verem negros fazendo parte do mundo grego como cidadãos gregos. Só tem um problema nesse argumento. É que ele é uma besteira total. A sociedade grega era extremamente exclusiva e não inclusiva. Em outras palavras, os gregos antigos é o que nós podemos classificar como etnocentristas. Ou seja, a cultura e a sociedade grega eram o centro do mundo para eles. Os gregos eram superiores enquanto povo, e isso impedia que outros povos fossem aceitos como parte da sociedade grega. Em outras palavras, africanos podiam até participar de atividades gregas, como guerra e comércio, mas participavam como estrangeiros e não como gregos. Cara, é muito doido pensar nisso, porque acho que todo mundo aqui já teve pelo menos um mínimo de aula de filosofia, e você já deve ter escutado, ou pelo menos estudado, sobre a Grécia Antiga, os gregos, Sócrates ou coisa parecida. E esse ponto que o Thiago aborda sobre os gregos não se acharem, que é isso que eu vou falar basicamente, mas os gregos talvez não aceitarem culturas de outros países ou de outros povos para agregar a deles, eu acredito que seja muito verdade, porque, igual eu ia dizer, na minha concepção, a mistura não é algo que agrada a eles, principalmente porque eles gostavam de se engrandecer sobre as coisas. Então, acreditar que talvez a cultura de outros povos basicamente poderia poluir, ou pelo menos se agregar, ou pelo menos se unir aquilo que a cultura grega gostava de se manifestar, isso é muito pouco provável, sabe? E basicamente o Thiago obviamente vai trazer as fontes de tudo isso, mas eu acredito que não tem esse tipo de união de povos. Isso acontece muito hoje, a famosa misoginia, acredito que essa seja a palavra. Isso acontece bastante hoje em dia, mas naquela época eu tenho certeza que principalmente esses povos que se achavam superiores, a gente sabe muito bem como os gregos eram soberbos, talvez esse tipo de mistura não acontecia, e não faz muita lógica para aquele tipo de pessoa que se acredita superior a outra. Ela não vai querer se misturar, ela vai querer manter a famosa linhagem puritana ou coisa parecida. No final do dia, eles não eram vistos como gregos, eram vistos como estrangeiros. Esse etnocentrismo não se refletia só na esfera civil grega, não. Ele se refletia também no DNA dos gregos. O problema é que militante é muito bom em ignorar a ciência para validar as suas pautinhas modernas. Por exemplo, um dos estudos mais usados ao longo das últimas décadas para provar justamente essa mistura greco-africana e a influência do DNA africano nos gregos é o estudo liderado por esse cara aqui, Antônio Arnaiz Vilhena, que foi publicado em 2001, chamado Genes HLA nos macedônios e a origem subsaariana dos gregos. E aí nesse estudo, galera, o título já diz tudo. Ele defende que os gregos tiveram uma origem subsaariana, ou seja, da África Negra. E segundo o autor, isso se refletia na análise de DNA, em especial nos genes HLA dos etíopes. E aí isso aconteceu, segundo o autor, por causa das grandes migrações da África para a Grécia durante o período minoico, cerca de 3000 a 1100 a.C. E aí esse estudo foi super citado por afrocentristas justamente para provar como que os gregos antigos foram moldados genética e culturalmente pelos africanos negros. Só que, felizmente, a própria ciência veio com tudo para enterrar esse estudo e mostrar que esses estudos que defendem essa tese apenas eram, nas palavras do professor Clarence Walker, que é especialista em estudos africanos, mitologia terapêutica concebida para restaurar a autoestima dos negros americanos, criando um passado que nunca existiu. Diversos estudos, galera, foram publicados confrontando e refutando os argumentos apresentados por Antônio Arnaiz, mostrando como que a sua metodologia e interpretação dos dados estavam erradas, usando inclusive o próprio método dele para mostrar que ele estava errado. E aí, para fechar a tampa do caixão, o estudo mais recente e completo publicado sobre o DNA dos gregos antigos e modernos, que foi também publicado pela toda poderosa Nature, com um time de geneticistas europeus chamado As Origens Genéticas dos Minoicos e Micênicos, provam que os gregos antigos minoicos e micênicos têm virtualmente nenhuma influência de DNA africano, sendo o DNA grego antigo composto na sua esmagadora maioria por europeus e também por povos da região do Irã. E aí, concluindo, estudos professores mostram que, sim, o Egeu era uma encruzilhada de civilizações, só que os gregos não se misturaram geneticamente com essas populações.
Olha aqui, inclusive, a entrevista publicada pela revista Science com o autor do estudo, George Stamatoyannopoulos. Olha só a conclusão dele sobre o estudo. A continuidade entre os micênicos e as populações atuais é particularmente notável, dado que o Egeu tem sido uma encruzilhada de civilizações há milhares de anos. E aí, na página 6 do estudo, os cientistas concluem trazendo a seguinte informação. Outras migrações propostas, como o estabelecimento de colonos egípcios ou fenícios, não são perceptíveis em nossos dados, visto que não há influência levantina ou africana mensurável nos minoicos e micênicos, rejeitando-se, assim, a hipótese de que as culturas do Egeu tenham sido originadas por migrantes das antigas civilizações dessas regiões. Tão claro quanto os braços brancos de Helena. Eu acho que essa situação é um pouco assim, bastante provável, já que houve vários estudos, mas a situação, mais uma vez, tentando trazer para uma parte um pouco de pensar mesmo e refletir sobre isso, basta a gente pensar sobre a situação de que, por mais que houvesse bastante uma situação de migração de povos, obviamente que a mistura era algo que talvez fosse proibida naquela época, e os próprios gregos tinham uma visão um pouco preconceituosa desse tipo de mistura. Por mais que houvesse esse tipo de relacionamento ou mesmo mistura, é muito difícil isso ser elevado para algo a ser embasado ou elevado para algo ser admirado, já que os próprios gregos tinham orgulho de serem puritanos, vamos dizer assim. Naquela época isso era muito comum, principalmente porque houve confrontos e guerras basicamente por tudo isso. Então, se a gente for pensar de um jeito analítico sobre o que acontecia naquela época, tenho total certeza que possivelmente havia algumas misturas, mas de posição de importância, posição de destaque, posição de referência, eu acho que é pouco provável qualquer tipo de pessoa ser talvez de couro ou coisa parecida. Civilização grega antiga, desde o período minoico e micênico também posterior, que é exatamente quando se passa e se conta a história da Ilíada e da Odisseia, não teve influência relevante cultural e civilizacional africana como afrocentristas tentam defender, e muito menos influência genética africana, que explica essa visão distorcida de uma sociedade plural e inclusiva da Grécia que simplesmente não existia. Isso é pseudociência propagada por afrocentristas para criar sua mitologia terapêutica sem nenhum compromisso científico histórico. E o mais incrível, galera, disso tudo é que o estudo mostra que mesmo hoje os gregos continuam tendo uma forte conexão com esse mesmo DNA minoico e micênico, apesar de tantos séculos terem se passado. Isso só prova como que a sociedade grega era muito fechada e exclusiva. Mesmo no período helenístico, que foi mais aberto, como a gente sabe, e plural na Grécia Antiga, só serviu para reforçar esses laços genéticos com a Europa e com a região do Império Persa, mas não com a África. E é no período helenístico que nós chegamos em uma das mais famosas falsificações da história feita por afrocentristas na Era Moderna. Cleópatra era negra. Cleopatra was black. Tudo começou, galera, com essa porcaria dessa série sobre Cleópatra. Séries de TV têm uma habilidade maravilhosa em cagar na história para sinalizar a virtude, meus amigos. Veja o que a Netflix fez com Zeus e Aquiles. Cara, isso aqui é sacanagem, tá? Zeus e Aquiles, dois negões, assim, igual eu falei e já repito, já disse isso várias vezes. Se você quer colocar negões como assim, atores negros ou personagens negros em destaque, eu acho que dá pra buscar figuras que basicamente conseguem representar isso, principalmente naturais disso. Vai buscar numa cultura africana, vai buscar de personagens que são referência negras, assim, mas pegar aqueles que já são caracterizados e característicos brancos e você transformar eles em negros, você não tá ajudando a comunidade negra a ser aceita ou coisa parecida. Eu não sei o que o pessoal quer com tudo isso. Você só tá gerando mais ódio. É basicamente você pegar um personagem negro e transformar ele em branco porque você acha que isso vai ajudar na comercialização ou pelo menos na aceitação de outros povos. Cara, não vai ajudar, você só vai gerar revolta e você vai gerar conflito pelas pessoas que já estão acostumadas com aquela situação, ou pelo menos das pessoas que já estão familiarizadas e já estão, assim, que preferem aquele estilo do que o outro. Então, não é uma situação que você pode jogar basicamente para algo imaginário ou vai ser assim, seja que Deus quiser, porque é basicamente a merda acontecendo e isso a gente tem presenciado no dia a dia, porque não é desse jeito que as coisas poderiam ou devem acontecer. Dois deuses da cultura grega.
Mas sobre Cleópatra, o argumento básico dos militantes é que a Cleópatra nasceu no Egito. E o Egito era um país africano. Logo, Cleópatra era... Cleopatra was black. Na cabeça de militantes, se um filho de um europeu nasce na África, ele pode ser negro. Afinal de contas, ele nasceu na África. Ignore que Cleópatra vem de uma linhagem de elite grega, onde casamentos entre parentes para preservar essa linhagem era comum. Ignore que ela era filha de um grego, da dinastia ptolomaica. Mas como a gente não sabe quem era a mãe de Cleópatra, os militantes dizem que a mãe dela só podia ter sido negra. Logo, Cleópatra era... Cleopatra was black. Tá, mas pelo menos os egípcios com certeza devem ter curtido muito ver a sua Cleópatra negra representada pela Netflix. Quer ver? Cara, esse Thiago Braga sem camisa, eu não tanco, tá? Isso aqui é muito proposital, mas também ao mesmo tempo muito engraçado. Então, essa situação da Cleópatra, eu acho que é basicamente a militância mesmo, tentando empurrar a goela abaixo das pessoas que sabem e conhecem, não diria a verdadeira Cleópatra, mas sabem muito bem da caracterização dessa figura emblemática de alguém tão importante para a cultura egípcia e de repente sendo desmoralizada, sendo descaracterizada e representada totalmente diferente do que basicamente ela é. Isso é o mal de uma adaptação mal feita. E nesse caso a Netflix ela está sendo campeã em algo a se prejudicar a própria cultura egípcia nesse sentido. Deixa eu ver essa matéria aqui da BBC, ó. Com certeza os egípcios devem estar pulando de alegria aqui, ó. Egípcios reclamam da representação de Cleópatra como negra pela Netflix. Não é possível. O que estão dizendo aqui, meu Deus do céu? Um arqueólogo renomado insistiu que Cleópatra tinha a pele clara, não negra. Egípcios, vamos conversar aqui, egípcios. Ó, é a Cleópatra de vocês, ela nasceu no Egito. E Egito era negro. E por que vocês não estão gostando da Cleópatra negra de vocês? Vocês estão com uns papos bem estranhos, egípcios. Cleopatra was black. Ignore que o Egito era um caldeirão de diferentes povos. Marrons, brancos, negros. Mas na lógica militante, os sinalizadores de virtude juram que a mãe dela era negra. Não branca ou morena. Se ela nasceu na África e a gente não sabe quem era a mãe dela, logo é óbvio que a mãe dela era negra. Eu não sei como esses ginastas artísticos ainda não inventaram o salto malabarismo militante, meus amigos, que ia vencer todas. Para militante afrocentrista, ausência de evidência é evidência. Ignore que todos os bustos e moedas oficiais de Cleópatra, aprovados pela própria Cleópatra, retratam ela com fenótipos gregos. Cleópatra está parecendo bem negra aqui para você, não está? Ignore que toda a tradição artística romana, período em que Cleópatra viveu, retratam ela como grega branca. Eu sei que no passado a gente tinha essa estereotipação de que quem é do povoado da África é negro, coisa parecida. Mas eu acho que já foi muito mais comprovado, basicamente, com a internet, de que não é bem por aí, sabe? Existe, basicamente, também na África uma mistura e, obviamente, que talvez a predominância seja negra, mas existem situações também de africanos brancos. Então, essa possibilidade de, no Egito, as pessoas serem brancas e não negras, eu acredito 100% que isso é muito possível. Existem vários tipos de caracterização demonstradas como pinturas, obras de artes ou coisa parecida, e também histórias ou livros que registram isso com várias análises ou coisa parecida. Então, eu acho que negar essa situação e você tentar deturpar esse tipo de caracterização antiga, pra mim é perda de tempo. Pra mim é basicamente a gente jogando na lata do lixo um tipo de representatividade que poderia ser muito bem ser feita com um personagem que fosse verdadeiramente negro, Nelson Mandela da vida, o Malcolm X ou coisa parecida. Foca nisso, ao invés de você tentar pegar as figuras brancas e transformá-las em negras, porque, igual eu falei, você não tá ajudando em nada a comunidade negra, ou pelo menos a comunidade que queira ser aceita, coisa parecida. Você só tá gerando mais conflito e mais revolta, e isso eu acho que é de uma forma muito deplorável esse tipo de situação. Observe estes afrescos contemporâneos de Pompeia representando Cleópatra. Ela parece bastante negra aqui, não é verdade? Ignore este busto de Cleópatra, também contemporâneo dela, feito em 40 a.C. e exibido no Museu do Vaticano. Claramente vemos a semelhança dela com esta atriz aqui. Mas se a gente não sabe quem foi a mãe de Cleópatra e ela nasceu no Egito, ela pode ser negra. Lembra o que o professor Walker disse?
Isso é mitologia terapêutica para dar aos afrodescendentes algo do que se orgulhar. Mas deveria ter o efeito oposto. Essa mitologia, como toda mitologia, não é baseada em evidência. Afrocentristas precisam pegar uma história europeia e falsificar para chamar de sua. Isso deveria ser péssimo para qualquer povo que busca uma autoidentificação. Mas vamos ignorar, por um momento, todas as evidências contemporâneas confirmando a Cleópatra grega. E vamos todos abraçar a mitologia da Cleópatra negra. Como será que Cleópatra se referia a ela mesma? Será que ela tinha orgulho das suas raízes egípcias e, portanto, negras? Olha como ela mesma se descrevia em suas moedas oficiais, com o estilo do Mediterrâneo Oriental. Ela desafiava Roma não como uma egípcia, mas como uma grega civilizada. Ou seja, mesmo que a gente aceitasse, por um momento breve, a mitologia da Cleópatra egípcia negra, ela não tinha orgulho de ser egípcia negra, ela tinha orgulho de ser grega. Assim, isso aí pega pesado no pessoal que é militante. Porque eles gostam de implementar que você tem que se orgulhar de ser negro, você tem que se orgulhar da sua cor. Então, na cabeça deles, uma situação em que talvez Cleópatra sendo negra e não se orgulhando da própria cor, maluco. Cara, esse povo militante fica maluco de entender isso. É basicamente a pessoa negra que tenta alisar o cabelo e ela não pode fazer isso porque ela tem que conviver com os seus cachos. Ela tem que ter orgulho do seu próprio cabelo. Ela não pode tentar fazer algo que deixe ela mais feliz. Então, com o Thiago Braga dizendo esse tipo de situação, que talvez com uma Cleópatra negra, ela utilizando características brancas para representar ela porque ela não gostava da própria cor, isso é buscar briga com um pessoal muito esquisito, Thiago Braga. Toma cuidado, que esse pessoal gosta e gosta muito de ver pessoas sendo destruídas. Mas é óbvio que você não vai ser atingido por isso e sendo respaldado por tanta história ou basicamente tanto estudo, só demonstra o quão foda você consegue ser nesses assuntos que eu deixo pra você. E fico aqui só reagindo, tô de boa. Isso brocha qualquer falsificador afrocentrista que tenta distorcer as origens étnicas de Cleópatra. Se ela era mesmo negra egípcia, e isso era algo que para ela era importante e relevante pro que ela era enquanto uma rainha de uma dinastia, por que ela fazia questão de dizer para todo mundo, na sua própria iconografia, nas suas próprias moedas, que ela era uma grega civilizada? Porque para ela era grega, descendente dos poderosos gregos, descendente da própria dinastia alexandrina. E se não bastasse toda essa vergonha de tentarem falsificar a história e a etnia de Cleópatra, os afrocentristas foram ainda mais longe. Tentaram profanar o túmulo da sua família. Em 2009, um documentário da BBC, mais uma vez BBC, tentou defender a tese de que a meia-irmã de Cleópatra, Arsinoe IV, teria origem norte-africana. O documentário usou inclusive um estudo publicado em 1990 pela arqueóloga Hilke Tur, que examinou um crânio de uma menina que teria morrido por volta do ano 20 a.C. e que ela era a irmã de Cleópatra, Arsinoe. Esse estudo foi o combustível que afrocentristas precisavam para ter sua Cleópatra negra. E durante muito tempo eles usaram esse estudo como prova disso. Mas mais uma vez, felizmente, a ciência vem corrigir os erros de falsificadores. Em 2025, foi feito um estudo do mesmo suposto corpo da irmã de Cleópatra, agora fresquinho. E aí os especialistas chegaram à conclusão que aquele corpo não era da irmã de Cleópatra. Por que não era? Você me pergunta. Porque não era o corpo nem de uma menina, era de um menino. Nem para falsificar a história direito a afrocentrista consegue. Mas não tema, em breve os afrocentristas aparecerão com uma explicação super coerente para isso. A irmã de Cleópatra era, na verdade, uma mulher trans. Meu Deus, Thiago Braga. Calma, cara, calma, pelo amor de Deus. Mas eu não duvido, tá? Eu não duvido desse tipo de hipótese, não duvido desse tipo de discurso, mas eu fico imaginando, já que o primeiro estudo foi tão antigo, o quanto que pessoas foram poluídas com esse tipo de informação, com esse tipo de fake news sendo distribuída para milhões de pessoas. E a gente bem sabe que quando a verdade vem à tona, enquanto o problema ou a mentira tá desse tamanhão gigantesco, infelizmente a verdade é bem diminuída, a verdade é bem, talvez mal propagada, porque o que interessa é a narrativa, não interessa a verdade. Ninguém liga pra verdade, todo mundo só quer uma narrativa que a pessoa possa chamar de sua, que ela possa se apegar, que ela possa dizer, essa é a verdade, não a verdade absoluta. Ninguém tá atrás da absoluta, ninguém liga, todo mundo só quer a sua narrativa. E nesse caso, cara, se isso acontecesse e viesse à tona que a irmã de Cleópatra, na verdade, é uma mulher trans, maluco, aí sim
Quebraria a internet, tá? Por isso encontraram o DNA de um menino. Tenham todos uma boa noite. É meio cômico até o Thiago Braga terminando o seu vídeo como se fosse um jornal nacional. Mas toda essa situação é muito polêmica, muito conturbada. Mas eu acho que talvez o Thiago Braga tenha feito esse vídeo basicamente para deixar isso muito bem registrado no seu canal, já que, igual eu acabei terminando e concluindo no final do vídeo, que ninguém liga pra verdade absoluta. Todo mundo só quer se agarrar à sua própria narrativa e ficar com ela pra todo sempre. E aí, foda-se quem vai ser atingido com tudo isso. Ninguém se importa se isso acaba sendo uma fake news sendo compartilhada, porque o que eles querem, na verdade, e talvez o que todo mundo quer, é uma narrativa que funcione para você, e não uma verdade que possa clarear a sua mente e abrir para novos horizontes. Ninguém tá afim disso daí. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe o like, comente, compartilhe, inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!